Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira. Lateral titular é o 14º jogador a sair do esporte. Um grande abraço. Boa tarde para você ainda, Carlos Miguel. Tudo bem? Tudo bem, Maílson. Boa tarde para você, para o Zé, para o Mário por educação, para toda a nossa equipe. Ótima noite de sexta-feira para todo mundo. Olha só, o 14º jogador, Maílson, titular, desta vez do Esporte Clube do Recife, está deixando a Ilha do Retiro. Estamos falando de Filipinho, lateral esquerdo, está sendo emprestado ao Juventude. A notícia já vinha sido comentado já há alguns dias. Porém, hoje o Sport oficializou o que já tínhamos adiantado desde a semana passada, antes mesmo do Natal. O Filipinho vai ser emprestado ao Juventude até o final da próxima temporada. O clube do Rio Grande do Sul já vinha buscando esse acerto com o Sport Clube do Recife, não só para levar o Filipinho, como também para renovar o contrato de Everton, lateral direito que pertence ao Sport, tem contrato com o Sport até 2026 e que já estava lá no Juventude, atuou nessa temporada, inclusive jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Juventude faz um pacotão com o Sport e leva de cara Filipinho, lateral esquerdo, e renova o empréstimo de Everton, lateral direito. Só para você ter ideia, o Everton fez 28 partidas com a camisa do Juventude, 23 delas na Série A, 5 pela Copa do Brasil e chegou a marcar 1 gol e 2 assistências. Está com 24 anos, repito, tem contrato com o Sport até 2026, e então é uma joia da ilha que está lá sendo titular, inclusive, no Juventude. E agora vai o Filipinho, que tem contrato com o Sport, era um contrato longevo. O Sport já está liberando o atleta e, com isso, abre mais um espacinho na folha. O Sport, então, vai em busca de lateral esquerdo, porque até então só tem Igor Cariús e o Dalbert. Vai precisar de mais um. Por falar em Igor Cariús, a informação que nós temos é de que o Igor Cariús, nesta temporada 2025, vai ser utilizado na lateral esquerda e não mais na direita, como foi durante quase toda a temporada com o técnico Pepa, que inclusive chegou a dizer que ele não sairia da lateral direita nessa temporada 2024. Como a temporada terminou e o Sport tem aí de Plácido, que estava recuperado, já está recuperado de lesão, já se apresentou, já está fazendo aí os exames médicos e físicos, então agora o Sport vai em busca de mais um jogador, desta vez para lateral esquerda, para repor essa vaga do Filipinho. Com um detalhe, né? Hoje, segundo dia de pré-temporada, segundo dia sem cara nova na Ilha do Retiro. Maílson. Vamos lá, Zé do Carmo. O Sport renovou com quem não era assediado e liberou quem foi assediado, no caso do Felipinho, né? O Dalbert está com o contrato renovado e o Felipinho foi embora. O Filipinho, a gente sabe da sua característica de uma ofensividade muito grande e é um jogador bem interessante. Eu gosto da forma como ele trabalha, até porque ele tem umas situações muito fortes, como cobrador de faltas, um cara que sabe muito bem quando passa do meio campo ele vira um meia. Então é um jogador bem interessante, né? Não ficaram com o Filipinho por conta daquilo que eu sempre falo, peso, altura e simpatia. Você às vezes não tem jeito, por mais que você agrade a uns, você não agrada a outros. Então foi-se tomada a decisão e é claro que o Dalbert permanece, claro que vai ter que trazer um outro lateral, já que vão tentar colocar o Igor Cariús pelo lado direito. É um jogador que faz muito bem essas duas funções, faz muito bem, isso não tem a dúvida nenhuma quanto ao desempenho do Igor Cariús pelo lado direito, pois não? Só para não deixar a dúvida, me permita, ele nessa temporada atuou na direita, ele agora vai voltar para a esquerda e vai disputar agora com o Dalbert, a posição. Ah, bom, então volta ao seu normal, Isso, que é de voltar, tá? Mas sabedor de que
quando apertar durante um jogo mesmo, é outra válvula de escape, né? Que a gente sabe que no futebol a gente nunca convive com aquele, não, eu falei e eu vou até o fim com essa situação. A gente sabe que as alternativas sempre acontecem. Então o Sport, ele não está anunciando ninguém como contratação, o torcedor está ansioso nesse sentido, mas aqueles que ficaram a gente sabe que tem qualidade, não é? E uma qualidade que é claro que vai ser colocada em prática a partir do momento que você for requisitado para tal, né? Cada um dentro das suas posições. Vai ser uma briga bem acirrada, não tenha dúvida nenhuma que vai, mas o treinador ele já sabe exatamente com quem ele pode contar, não é? O time que ele já fez algumas indicações. É claro que ainda não saiu para o amigo Carlos Miguel falar alguma coisa nesse sentido de novos jogadores, né? Se especula um monte de nomes, mas a gente sabe que está todo mundo na surdina nesse momento, meu querido José Maílson. Pois pois não? Ah, tá. Então, Miguel, em relação a essa questão do Felipinho bem pacificada, o Sport, você falou aí sobre Everton, lateral direito, que disputou mais de 20 jogos com a camisa do Juventude. Não se fala nem o nome para a lateral direita do Sport, já que Everton, que poderia ser uma opção, não vai vir, vai ficar lá pelo Juventude. O Sport vai precisar reforçar a lateral direita, porque o Igor Cariús vai voltar para a função dele de lateral esquerdo. Nem especulação, Miguel? Eu tenho aqui, Maílson, pelos nossos cálculos, tá? Olhando aqui o elenco de quem se apresentou e quem tem contrato, e aí nós temos aqui uma projeção, tá? Me lembrei das eleições norte-americanas. Temos aqui uma projeção de quem o Sport, de quais posição, melhor dizendo, o Sport precisa contratar. 19 atletas se apresentaram. Apenas uma cara nova, que foi o Gustavo Maia, tá? O Pepa não se apresentou ontem. Romarinho, a expectativa era para a chegada dele hoje à tarde. A gente não teve acesso hoje ao segundo dia de pré-temporada, mas os jogadores realizaram mais uma bateria de exames médicos e físicos, e aqueles que não conseguiram fazer esses exames ontem, tá certo? Então, eu tenho uma projeção aqui de quem o Sport precisa, né? De quais posições o Sport precisa. Lateral direito, porque aí tem o de Plácido, já a gente passa a lista de quem tá na casa. Zagueiros, tá? Vou colocar até no plural. Volantes, um meia pelo menos, porque tem a questão ainda do Lucas Lima, que não está definida. Um ponta e um centroavante. Quem renovou foi Luciano Castan. Atingiu as metas de contrato, fez 47 jogos nessa temporada, 40 como titular. Então, Luciano Castan renovou com o Sport Clube do Recife. Então, partindo desse princípio, a gente conclui que o Sport tem aí essas posições como prioritárias para contratações. Vamos lá. Quem tem contrato e quem está na casa, para a gente arrematar aqui essa questão. Os goleiros, Thiago Couto, Kaique França, o lateral Igor Cariús, lateral direito, lateral esquerdo, mas que atua na direita, de Plácido, lateral direito, então vai precisar de mais um. Aí zagueiro, Rafael Thierry, zagueiro Chico, Alisson, Luciano Castan. São os zagueiros que o Sport tem. No mínimo deve contratar mais um. Renzo, ele já está à disposição. O Renzo tinha sofrido uma lesão ainda num jogo da Copa do Brasil, e aí passou por cirurgia, está totalmente recuperado, já está treinando normalmente. Logicamente que os treinos não estão intensificados ainda, porque estamos aí na bateria de exames, tá bom? Luciano volante, mas esse pouco aproveitado, mas compõe elenco. O Fábio Matheus, ele se apresentou, só que o Fábio Matheus, ele vai descer uma categoria. Ele vai para o sub-20, porque ele vai ser aproveitado no time do César Lucena para o Campeonato Pernambucano. Passamos, inclusive, a lista ontem dos atletas que vão disputar pelo menos os 3 primeiros jogos do estadual. Atacantes, Romarinho, tá? Gustavo Coutinho, e o Zé Roberto, ele está no departamento médico, fazendo a fisioterapia depois que passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Então é mais uma posição que o Sport vai precisar. Aí tem ainda Lene Lobato, tá? Na casa. Christian Barleta tá na casa. Dieguinho vai jogar no estadual, vai ser aproveitado no sub-20, tá bom? Então são esses jogadores que o Sport tem na casa à disposição nesse início de pré-temporada. Amanhã tem mais uma bateria de exames, Maílson, e no domingo os jogadores vão ser liberados porque eles vão para as festividades do Réveillon, só retornando no dia 2. Aí volta aquela expectativa. Será que daqui para o dia 2 o Sport consegue anunciar algum reforço? Pelo menos aqueles 8 que o presidente queria ter anunciado até o Natal e isso não aconteceu. O Lucas Lima, entre o Sport e o jogador, tá tudo ok. Ele só precisa assinar o distrato dele com o Santos, resolver as pendências com o Santos, e olha que o Santos deve dinheiro a ele, e por isso essa demora toda, para que o jogador seja liberado pelo clube da Vila Belmiro e fique livre para assinar com o Sport, da qual ele já tem a proposta e já está tudo ok, acertado as bases financeiras e tudo mais. Zé do Carmo, você está preocupado com a montagem do time do Sport pelo tempo que temos para começar a trabalhar e o Sport já são 14 saídas e vai precisar chegar jogadores que ainda não chegaram? Olha, José Maílson, eu cheguei até a me preocupar com a montagem do time. Só que quando a gente vê que para o estadual, não é, e para uma Copa do Nordeste, você tem um elenco, não é, compatível com tal. Eu acredito que esse elenco do Sport que aqui está, ele possa dar conta do recado. Isso não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. É claro que as contratações para a Série A, eu tenho certeza que serão feitas de uma forma bem responsável, não é? Para que você traga jogadores que realmente eles consigam passar no patamar, não é, considerado aqueles que são mais experientes ou aqueles que já estão acostumados a uma Série A, que tem uma qualidade muito boa. E aí o Sport já está dentro de um contexto onde ele pode, não é, trazer, aliás, essas contratações um pouquinho mais na frente, dependendo do que vai ser conversado, porque a gente sabe que não é nada fácil conversar agora, já que o mercado está, não é, a todo vapor, para que as pessoas façam as suas propostas e os times muitas vezes aceitam dentro de um patamar onde financeiramente é muito alto, e a gente sabe que jogadores de Série A é 150, 200, 300, 400, 500, 600, dependendo da qualidade do cara. Então, eu vejo que o Sport está bem comedido nesse sentido. Claro que vai renovar com o seu cabeça pensante, que é o Lucas Lima. Outros atletas também vão fazer suas renovações, mas basicamente o time que está, que a gente vê que o Carlos Miguel deu a relação daqueles que estão aí, eu acho que está de bom tamanho para você começar, não é, um estadual e também aguentar já uma Copa do Nordeste. Pois é. Agora, meu querido Carlos Miguel, o Sport vai para a Copinha e o time já está trabalhando a todo vapor, Miguel? Tá sim, Maílson. Antes de falar da Copinha, me dê 30 segundos para eu dizer aqui os 14 que já saíram, tá? Para a gente atualizar essa lista, porque eu já falei de quem está na casa, quem se reapresentou ontem, e agora os que saíram, para o torcedor ficar atento. Palácio saiu, Filipinho está sendo emprestado à Juventude, Everton já está lá emprestado à Juventude, Riquelme, Alisson Cassiano, Fabinho, que vai para o Retrô, Felipe Volante, Pedro Vilhena retornou ao São Paulo, Julian Fernandes foi para o futebol do Chile, o Wellington Silva ainda está decidindo se vai para a China ou não, Alisson, zagueiro, tinha contrato, mas foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto até o final do ano que vem. O Julian Fernandes, eu falei dele aqui, a questão do Palestino do Chile. E o Paulinho, ele rescindiu o contrato com o Sport. O Sport que rescindiu com ele, tá? O Paulinho, ele fazia parte do elenco, era atacante, veio da base, já estava no profissional já há uma temporada e meia, quase, e aí o Sport dispensou o atleta. E emprestados, Adriano, goleiro, foi para o Betinho de Minas, Nasson, zagueiro, que está na Linense de São Paulo, Pedro Martins, volante, que está na Chapecoense, Juan Xavier, emprestado ao Asa de Arapiraca, Baraca, emprestado ao Águia de Marabá, do Pará, e Lucas André, emprestado ao Barra de Santa Catarina. Pronto, a lista completa dos jogadores que deixaram o Sport Clube do Recife. Vamos lá, falar da Copinha agora.
O técnico é o Alexandre Silva. Ele já vem treinando no CT, a equipe da Copinha. A viagem acontece para São Paulo no próximo dia 3, tá certo? É o Sub-17 que vai atuar na competição. Então, o Sub-20 fica para o Campeonato Pernambucano, sob o comando de César Lucena, até que o Sport contrate um treinador para o Sub-20, porque o Thiago Largue saiu e a vaga não foi reposta ainda. Por isso que o César Lucena, que continua como auxiliar da casa, vai comandar o time no Pernambucano e vai ficar no Sub-20 até a chegada de um novo treinador. Enquanto isso, o Alexandre Silva, que chegou praticamente há 2 meses na Ilha do Retiro, comandou o Sport já na final do Sub-17, e aí tem essa missão de levar o clube para a Taça São Paulo de Juniores. Então, time treinando a todo vapor. Estou procurando aqui a lista, mas é uma lista enorme. Eu vou me ater aqui à tabela, tá certo? Grupo 20, lá em Embu das Artes, onde o Sport vai ficar na sede da cidade de Embu das Artes. O time viaja dia 3, como eu falei, e vai enfrentar no dia 5 de janeiro o Cascavel, jogo às 11 horas da manhã. No dia 8 de janeiro, enfrenta o Boa Vista do Rio de Janeiro, a 1h da tarde. E no dia 11, faz o último jogo da primeira fase contra o Referência de São Paulo, que é o clube sede, às 3 horas da tarde. Esta é a agenda do Sport na Copinha.